Olá, tudo bem? Me chamo Júlia Paula e o meu grupo é composto por Andressa Nascimento, Maria Clara, Antônio Neto, Ana Caroline, Ingrid Nascimento, João Andrei, Lorena Arcanjo, Yasmin Muniz e Emanuel Brasil. Nós preparamos um vídeo totalmente explicativo sobre a China e a Índia. Separamos os melhores tópicos para conhecermos melhor cada um desses lugares. Espero que gostem. Aspectos sociais da China. A população chinesa integra uma das civilizações mais antigas do mundo. O povo chinês formou-se nas proximidades do Rio Amarelo, influenciando-se por diversos outros povos. A civilização chinesa divide-se em grupos étnicos, sendo o maior deles a etnia Han. A China é hoje a nação mais populosa do mundo, com cerca de 1.419.257.177 habitantes, o que equivale a 1/5 da população mundial. Esse grande continente populacional, além de provocar alguns problemas, como o agravamento da escassez dos recursos naturais e alguns problemas urbanos, despertou no governo a necessidade de criar políticas públicas para conter o crescimento da população. Para isso, o governo chinês implantou a Política do Único Filho, que consiste em uma determinação para que cada casal tenha apenas um filho. Muito simples, né? Aspectos da economia chinesa. A China possui a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e tem alcançado cada vez mais altos índices de desenvolvimento, mantendo relações comerciais com diversos países em várias regiões. O Produto Interno Bruto, PIB, do país ultrapassa 12 trilhões e a renda per capita cerca de 5.185 dólares, configurando, então, a nação em maior expansão econômica. O país também se encontra no topo do ranking de líderes mundiais em nível tecnológico, investindo muito em pesquisas e desenvolvimentos. De acordo com os dados do Observatório de Complexidade Econômica, a China exportou, no ano de 2017, aproximadamente 2,45 trilhões e importou, no mesmo ano, cerca de 1,4 trilhões, gerando uma balança comercial positiva. Agora vamos falar um pouco da cultura chinesa. Por ser a nação mais importante da Ásia Oriental, a China tem atraído milhares de visitantes de todas as partes do globo. Os turistas que frequentam o país são atraídos por sua diversidade cultural, paisagem natural, crescimento econômico, arquitetura e arte. O idioma e a caligrafia falado na China. A caligrafia está entre um dos elementos mais tradicionais da cultura chinesa. Esse modo de escrever teve início na dinastia Shang. A base desse sistema de escrita são os pictogramas, um símbolo que representa um objeto ou um conceito. O mandarim é uma das variações da língua chinesa mais utilizada, porém não é a única. No país também são utilizados os dialetos Wu, cantonês, Jin, Mi, Xiang e Qia, e muitos outros. A religião. A maioria dos habitantes do país dizem não ter religião, mas as religiões tradicionais como budismo, confucionismo, taoísmo são predominantes. O taoísmo é uma religião milenar que prega a harmonia entre o ser humano e a natureza. O confucionismo pregava a ética bem comum, moral, e o budismo prega a pureza espiritual, a necessidade da meditação do corpo para transcender os limites da mente. A culinária chinesa, que é uma das partes mais amadas pelas pessoas de todo o mundo. É bastante exótica, embora alguns pratos tenham sido incorporados nos países do Ocidente, como yakisoba, rolinhos de primavera, molhos com shoyu e tofu. Muitas iguarias não são muito populares, a exemplo da carne de cobra, de cachorro, animais como escorpiões e besouros. Exceto por estes últimos, a maioria dos pratos consumidos pelos chineses são feitos com carnes vermelhas, legumes, arroz, peixe e são acompanhados de biscoitos ou rolinhos. Rios.
O rio Yangtze é a via navegável mais utilizada do mundo inteiro. Para conter suas águas, construiu-se a barragem das Três Gargantas. Ela é a maior central hidroelétrica do mundo inteiro, que desempenha papel fundamental no espaço e desenvolvimento socioeconômico do país. Junto com o Rio Amarelo, o Yangtze é o rio mais importante da história, cultura e economia da China. O próspero delta Yangtze gera 20% do produto interno bruto chinês. Guangxi é a grande importância para a economia chinesa, pois o seu vale tem terras férteis, bons pastos e importantes jazidas minerais. Foi ao longo desse rio que a civilização chinesa começou. Seu nome deve-se à grande quantidade de materiais em suspensão que arrastam suas turbulentas águas, lodo e partículas de areia muito finas que lhe atingem dourado. Ou seja, nessas águas contém muito lodo e muitas partículas finas de areia, e a cor dele, por conta disso, é dourado. Pontos turísticos da China. A Grande Muralha, uma das 7 maravilhas do mundo, sendo mundialmente famosa. Portanto, esse ponto não pode ficar de fora da sua lista de forma nenhuma. Além disso, a Grande Muralha é considerada um dos monumentos mais antigos de toda a história da humanidade e patrimônio mundial da Unesco. O exército de terracota são estátuas de tamanho real com riquíssimos detalhes do exército chinês do primeiro imperador da China, que foram enterradas com o imperador em 210 a.C. Consequentemente, permaneceram mais de 2.000 anos enterradas até 1974. Além disso, o mausolé também é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Vamos assistir um vídeo para ver mais de pertinho como é esse exército. O Templo do Céu em Pequim. Esse local é gigantesco e possui mais de 60.000 árvores de diversas espécies. Uma dica importante é que você tenha em mãos um mapa para não se perder naquele templo. Além disso, você encontrará diversas atrações culturais. As Montanhas Amarelas, conhecidas como a cadeia de Huangshan, são cadeias de montanhas de 50 quilômetros estreitos e mais de 60.000 degraus e 1.800 metros acima do mar. Ela possui uma das belezas mais naturais e bonitas da China, a vista mais bonita de todo o país. É considerada um patrimônio mundial também da Unesco, assim como outros países e pontos turísticos. Está localizado no leste da China, na província de Anhui. Cheio de fontes termais, vistas incríveis e um templo no topo da montanha. Uma jornada incrível que não pode ficar de fora do seu roteiro de jeito nenhum. Agora iremos falar um pouco sobre a Índia. A Índia é um país asiático que ocupa a maior parte do subcontinente indiano, delimitado pela Cordilheira do Himalaia, seu território banhado pelo Oceano Índico, Mar Arábico e Golfo de Bengala, possui fronteiras com a China, Paquistão, Nepal, Butão e entre outros. Em virtude da sua localização e extensão territorial, há uma grande diversidade de climas e paisagens. Com mais de 1,2 bilhões de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso, atrás somente da China. Boa parte dos indianos vivem em sistemas de castas, que se caracterizam como uma segregação social de acordo com a hereditariedade. Uma das características mais marcantes do país é a pluralidade cultural da língua. Considerada a terra do hinduísmo, a Índia é o palco de violentos confrontos entre a maioria dos hinduístas e as minorias muçulmanas. Outro fator agravante são os conflitos históricos com o Paquistão pela anexação do território da Caxemira entre os anos de 1990 e 1945. Cerca de 10.000 pessoas morreram nesses confrontos.
Aspectos da economia indiana. A economia da Índia é a sétima maior do mundo em produto interno bruto nominal e a terceira em paralidade de poder de compra, bem como a terceira mais desenvolvida da Ásia em termos da PIBI nominal, atrás apenas das economias do Japão e da República Popular da China. Os produtos agrícolas mais comuns são arroz, trigo, algodão, chá, cana-de-açúcar, jutas, sementes oleaginosas, especiarias, legumes e verduras. A criação de aves, cabras, ovelhas e búfalos e peixes também são bem comuns na Índia. O principal produto de mineração é o minério de ferro, embora sejam explorados também carvão, diamante, cromita e asfalto natural. O setor industrial na Índia está cada vez mais diversificado. As áreas que mais se desenvolvem são as seguintes: aço, equipamentos e máquinas, cimento, alumínio, fertilizantes, têxteis, jutas, biotecnologia, produtos químicos, estofres e medicamentos. Hoje a Índia se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta, pois é grande produtora de eletroeletrônicos, agroindustriais, informática, maior produtora de estofres do mundo. Biotecnologia traz produtos que ocorrem diretamente com as indústrias de países desenvolvidos, sem contar que o país possui uma grande representatividade na produção industrial, de base tais como têxtil, siderúrgica e química. O acelerado crescimento econômico da Índia foi barrado em virtude de questões geopolíticas envolvendo o Paquistão. Além disso, no ano de 1997, ocorreu a crise da Ásia, fazendo com que o desempenho econômico sofresse uma queda de desaceleração. Só não foi maior graças ao grande mercado interno, que consome muitos dos seus produtos. Aspectos culturais da Índia. Dança indiana. A dança mais popular da Índia é a Bharatanatyam. É uma dança clássica tradicional, onde os dançarinos fazem lindos e suaves movimentos e poses. As letras desse tipo musical falam das grandes realizações dos deuses e heróis da mitologia. Essa dança surgiu há mais de 5.000 anos no sul da Índia e influenciou estilos de danças em várias regiões. Música indiana. A música tradicional indiana é o resultado da fusão de musical dos diversos grupos étnicos linguísticos da região. As letras seguem um caráter emotivo e descritivo. Um dos instrumentos musicais mais utilizados na música tradicional indiana é a tambura, um instrumento de cordas. Filosofia. Está muito ligada à religião. As principais correntes filosóficas são budismo, yoga, tantra, brahmanismo e jainismo. Festas indianas. Grande parte das festividades está relacionada aos aspectos religiosos. Os festivais são os Festivais das Cores, de fevereiro a março, o Ganesha, que ocorre de agosto a setembro, Festival das Luzes e o Kumbh Mela, que ocorre de 12 em 12 anos. Arquitetura. Na arquitetura histórica destacam-se os templos locais. Eles chamam a atenção pela sua beleza, detalhes de riqueza e decoração. O Taj Mahal, situado na cidade de Agra, é uma das obras de arquitetura mais conhecidas deste país. Com influência islâmica, este mausoléu, monumento funerário, é considerado pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Religião. Grande parte dos indianos são praticantes do islamismo, budismo, jainismo, sikhismo, sincretismo, islamismo e o cristianismo. Agora eu vou falar sobre o principal rio da Índia, o rio Ganges. Em conjunto com seus afluentes, com destaque para o rio Brahmaputra, forma a principal rede hídrica do subcontinente indiano e um dos sistemas com maior vazão do mundo. Além do norte da Índia, o Ganges atravessa 9 estados, passando pelo Nepal e por Bangladesh, desaguando no Golfo de Bengala, no Oceano Índico. Possui cerca de 2.500 quilômetros de extensão, sendo um dos maiores rios da Ásia e um dos maiores do mundo em fluxo de água. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado e que ele tenha acrescentado alguma coisa no seu conhecimento. Agradecemos por assistir até o final e até a próxima.